Bom, meus caros, eu saúdo mais uma vez aí a todos. A gente está chegando ao 16º bate-papo, né, nesse período agora aí de pandemia, desde o dia 18 de março, que a gente fez o primeiro, eu vou falar, mais uma vez, quando a gente fez em março a retomada dos bate-papos esse ano, foi sobre direito dos desastres e foi quase uma profecia pelo que a gente vinha, né, ia passar. E aí fizemos o primeiro, falando lá já sobre essa questão dos impactos do Covid com direito ambiental. E aí fizemos uma série de eventos setorizando, falando dos impactos em diversos setores, mercado imobiliário, do setor elétrico, que o Enio participou conosco, falamos da mineração, falamos do setor elétrico, agronegócio, infraestrutura. Fizemos um específico sobre o papel das entidades, que sempre foi muito falado, como as entidades, né, representativas agora têm um papel importante nesse período. Fizemos um do impacto disso no processo, a gente acabou falando de processo civil, mas era para ver realmente no contencioso, no judiciário. Acho que é uma preocupação muito grande. No bate-papo do direito dos desastres foi falado mais de 100 mil ações em função, por exemplo, do acidente lá de Mariana, na comarca de Governador Valadares, quer dizer, é algo que fica absolutamente impossível também o judiciário dar uma resposta. E como nesse período a importância que o mundo jurídico tem para não permitir esse tipo de questões, né? A gente vê o PL 1179, que vários países já têm essa norma proibindo, inclusive, a questão, né, de despejo para quem não pagar aluguel. E como me parece que nesse momento a questão da negociação, a questão da boa-fé, prescindir todos esses contatos é extremamente importante. E aí, nos últimos bate-papos, a gente voltou para a área ambiental, discutimos bastante também a questão aí da renegociação de condicionantes e todas essas questões. E aí voltamos a falar do nosso métier, do nosso mundo, seja através, né, do impacto aqui da pandemia, seja da retomada de alguns temas, como no último bate-papo o João Emanuel Cordeiro falou, né, a partir do julgamento lá do STJ sobre o bis in idem. A gente já combinou também de debater a questão aí do julgamento do Supremo da imprescritibilidade, da reparação civil. É um pouco difícil até que se venha ao acórdão para entender a extensão, mas são assuntos que são sempre muito importantes, muito caros para todos nós, de entender toda essa questão. E nós montamos para o bate-papo de hoje, como o Rodrigo já falou, aí uma verdadeira seleção, né, para conversar sobre esses assuntos. Eu quero agradecer muito ao Terence, a Priscila, ao Fabrício, a Cristiane, a Renata, por aceitarem gentilmente aí o convite. Eu estou louco para que essa pandemia acabe, além de poder ir, não fazer o happy hour daquele jeito ali, Rodrigo, uma cadeira em cada lado, mas poder voltar a ir a bar, a restaurante, mas também para voltar a trabalhar menos, porque é um fenômeno, a gente está trabalhando para caramba, emenda com live, eu acho que é uma coisa muito bacana. Se acelerou essa questão e a gente, desde o início que fez o bate-papo, lá no meio do ano passado, falava que compartilhar conhecimento é uma obrigação. Eu acho que nesse momento também poder compartilhar conhecimento, poder compartilhar ideias e possibilidades e soluções tem sido sempre esse desafio. E com esse grupo que a gente montou hoje aqui, sem sombra de dúvidas, vai ser extremamente rico, como tem sido aqui nos bate-papos. Com isso, a gente encerra essa série aqui nos bate-papos virtuais. Os últimos 40 dias foram 10. Onde, né, tivemos aí mais de 50 expositores aí nesse período. Os vídeos também têm sido muito acessados no YouTube, isso é muito legal e muito gratificante. Os apontamentos têm sido lidos lá no direitoambiental.com. Muitos expositores, e já deixo aqui o desafio para os 5 de hoje, que falaram aqui, acabaram topando o desafio de escrever um artigo, um breve artigo, e publicando no direitoambiental.com. Isso também a gente consegue deixar para que mais e mais pessoas possam acessar e entender daquilo que a gente está falando aqui. Mas, meus caros, como a gente está aqui para ouvir vocês 5, eu de imediato passo a palavra ao Teres, um grande advogado, amigo, profundo estudioso do tema, aí, com uma carreira acadêmica super consolidada, que vai conversar conosco sobre direito ambiental, pandemia e a retomada do crescimento com base no agronegócio. Como eu disse, Teres, inclusive, foi tema de um bate-papo virtual específico, o agro. É inegável a importância que o setor tem, e aí quando você vai juntar o direito ambiental, a pandemia e o agro, confesso aí que eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para te ouvir. A sistemática, meus caros, é como a gente vem sempre fazendo essa primeira exposição,
aí na casa dos 12 minutos, para no final a gente ter tempo de também todo mundo fazer um apanhado geral. Eu lembro a todos que não estão fazendo uso da palavra para deixarem o microfone desligado, para evitar interferência. E quem quiser ir fazendo pergunta aos expositores, o bate-papo está aberto. O expositor ele pode, se olhar a pergunta, se já quiser falar, se quiser falar nas considerações finais. E aí a gente vai fazendo o bate-papo dessa forma. Tá ok? Teres, mais uma vez, obrigado por aceitar, meu cara, a palavra com você. Marcos, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite em si, vindo de você. E fiquei mais feliz ainda depois que eu vi os nomes que iriam participar comigo. Fiquei mais contente ainda. O Fabrício é um amigo, acho que de todos aí é o mais longevo, né? Eu acho que os nossos cabelos denunciam isso, Fabrício, que a gente faz tempo que a gente se conhece. E outras pessoas que eu acompanho bastante, a Cris, a Renata, a Priscila também, de muito tempo, de muita história. Eu achei por bem falar um pouco de agronegócio nesse debate ou nessa plataforma, Marcos, porque eu acho que, diferente do que nós lançamos, muitas vezes vemos na mídia, de era da informação ou era de divulgação de dados, nós também vivemos uma miopia muito grande, né? Eu acho que é o professor Lênio Streck que tem um texto que fala da epistemologia dos nécios, em que ele fala que hoje, ao tempo em que nós temos uma disseminação muito grande de informações, nós temos também a possibilidade dos nécios se manifestarem. E muitas vezes, com relação ao meio ambiente, nós temos muitas pessoas que agem de forma polarizada, sem embasamento científico, e eu falo isso porque fiz da vida um centro de estudo, a gente se dedica a estudar bastante, a levantar dados, a colher informações que são, na verdade, usadas para balizar nossas decisões e nossas informações. E quando a gente fala de meio ambiente e fala do agronegócio, eu leio demais informações deturpadas e muitas vezes dadas de inopino através das redes sociais. Por isso que eu achei por bem tocar nesse assunto com como você disse, com esse time de craques aí, aproveitar até para ouvi-los, né, e aos demais participantes sobre o que a gente está vendo no mundo. Eu vou dividir essa apresentação de forma bem rápida em três, eu acho que grandes bases. Primeiro a economia, depois o agronegócio e, por fim, a questão ambiental da legislação. A gente sabe, a última grande crise que nós tivemos foi a de 2008, mas ela foi, sabidamente, uma crise de bancos, né? Nós tivemos uma recessão em 2008. Por sinal, eu estava nos Estados Unidos nessa época, a gente viu realmente um encolhimento grande na economia. Foi o momento que o Brasil, por exemplo, mais surfava a onda do agronegócio, do etanol, de biocombustíveis. Depois disso, acho que nós não tivemos um momento tão brilhante ou tão vistoso no mercado global. Onde eu chegava e dizia que era brasileiro, eu era recebido, era aplaudidíssimo como não só o celeiro do mundo, mas como nós éramos uma referência até em questões ambientais, por incrível que pareça. E aí, hoje não. Hoje nós vivemos uma grave crise, uma grave recessão que nos acomete a todos, principalmente a indústria, né? Nós temos aí a China retomando a economia. Essa semana houve a notícia que Dow Jones e Nasdaq retomou o crescimento. E aí eu vejo, sim, Marcos, uma plataforma de oportunidades para todos aqueles que estão no direito ambiental. Porque hoje a gente olha muito ao direito trabalhista, com as suas flexibilização de normas, o direito tributário, com as consequentes dilações de prazos para o cumprimento de obrigações, sejam elas principais ou acessórias. Mas eu acho que para o meio ambiente também. Eu já vacilei um pouco nessa minha opinião de que o direito ambiental ele seria um direito colocado em segundo plano, porque nós estaríamos tratando de sustentabilidade, de conservação, num momento em que o maior desespero, a maior necessidade do empreendedor, seja ele pessoa física ou jurídica, não seria o meio ambiente, não seria sustentabilidade. Então, mas hoje eu acho que não, acho que existem oportunidades. A Angela Merkel essa semana falou do mercado verde que ela pretende encabeçar, a Alemanha pretende encabeçar em razão desta pandemia, né? Para muitos causada em razão de desastres ambientais. Mas, enfim, a gente tem uma previsão da Organização Mundial do Comércio de que vai haver uma retração de 13% a 33% do mercado do comércio global. A previsão do Banco Mundial também é de que nós tenhamos uma
um crescimento, melhor, um decréscimo de 3% no PIB. O Brasil está com uma expectativa de menos 5%. Então, economicamente, nós vamos passar por momentos ruins. Porém, aí eu entro no agronegócio, eu acho que nós temos como retomar este crescimento de maneira sustentável. Por quê? Porque diferente do que se propaga por aí, eu comecei falando do Lênin Streck, dos Nécios, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos de questões relacionadas ao agronegócio. Informações rápidas, que não são necessariamente o ponto da questão, mas que são dados oficiais. Nós somos o maior exportador de milho do planeta. Nós crescemos 86% na exportação e na produção e exportação de soja do ano passado para março desse ano. Nós crescemos na exportação de carne bovina, também 13%. Commodities, minério de ferro, nós também crescemos 12% do ano passado para cá. Esses dados foram aferidos, evidentemente, até março, que foi antes do nosso lockdown, do nosso isolamento. Então, nós temos, evidentemente, uma plataforma onde mercados que antes, e isso porque acho que a maioria, eu trabalho bastante com isso, a maioria de nós que lida com o mercado internacional e clientes que vêm ao Brasil buscar commodities, eles tinham os mercados fechados por restrições antes de ordem política, de ordem econômica, e hoje eles nos pedem para abrir o mercado para que nós exportemos grãos, soja, laranja, cana ou etanol. Então, esses mercados, eles, de uma maneira muito clara, nos últimos 60 dias, eles pediram para abrir, e eu acho que nós temos como sair. Evidentemente que todos serão machucados, todos nós sentiremos o impacto dessa pandemia, economicamente. Mas eu acho que o agronegócio é uma plataforma de salvação para quem souber aproveitá-la, para quem souber fazer dela, essa plataforma, uma saída, né? Um momento de retomada. Eu ouço muito, no âmbito internacional, as nossas disputas todas com a Austrália, com os Estados Unidos, com o Canadá, com diferentes produtos, né? Já tive a oportunidade, enfim, de trabalhar com esses países na outra ponta, em que há sempre essa discussão. E nós podemos, eu ouvi esse termo recentemente de um professor, pesquisador da USP, nós podemos ser agrossoberanos, certo? Desde que a legislação, evidentemente, seja respeitada, e nesse ponto eu acho que todos nós conhecemos bem a legislação do bioma brasileiro e do que vem acontecendo. Evidentemente que muitas vezes nossos interlocutores para com o mercado internacional não o fazem de maneira mais correta, polida e cientificamente embasadas. A gente vê muitas vezes rompantes ideológicos, rompantes passionais, e que evidentemente causam questões trazem problemas diplomáticos de todas as ordens em razão do não saber falar. Eu acho que o saber falar é muito importante, porque nós podemos passar uma mensagem de sermos, ao tempo que ser o celeiro do país, do globo, nós podemos ser também uma potência em termos de conservação ambiental. Ora, o agronegócio não usa 10% do território nacional para se desenvolver, e quando eu vejo ataques ao agronegócio, sem que nós tenhamos um fundamento macroestrutural, não somente jurídico, não somente ligado ao direito, mas vinculado à economia, vinculado às questões sociais, eu fico preocupado, porque se nós pararmos para pensar no que representa o agronegócio para o mundo, não só para o Brasil, de 1969, esses dados são da ONU, tá? De 1969, Marcos, até 2009, nós tivemos um aumento de 12% na área agricultável no planeta. 12%. E nós tivemos 300% de aumento na produtividade de grãos no mundo. Ou seja, nós estamos aumentando a nossa fronteira global, eu falo em termos globais, mas ao mesmo tempo nós estamos aumentando significativamente a efetividade do que nós temos produzido. Então hoje nós falamos, eu ouço muito notícias que são cataclísmicas de que o mundo está acabando, o mundo vai acabar, a gente está destruindo o mundo. Não, nós estamos evidentemente no limiar do que o antropocentrismo nos proporcionou. Mas ao mesmo tempo o Brasil, eu entendo que o Brasil tem uma legislação de proteção ambiental das mais rígidas. O que nos falta talvez seja segurança jurídica. Talvez quando nós falemos de flexibilizar as normas, sejam
sejam melhor interpretadas essas questões para obrigações acessórias, para entrega de relatórios, o que foi feito de maneira bem avançada já pelos órgãos ambientais quando nós tivemos a notícia da pandemia. Portanto, eu tenho sempre algumas reservas para falar de agronegócio, sem que nos apresentem dados relevantes. Evidentemente que nós temos discussões quanto... ontem a Cris fez dessa ponte na conversa com o Paulo Bessa lá na ESA, da imprescritibilidade, a discussão das súmulas do livro que vocês publicaram também, comentando as súmulas. É lógico que nós temos temas e tópicos muito hot topics, né, no direito ambiental. Mas o que nós temos que tomar muito cuidado com a edição de novas legislações ou como nós sairemos dessa pandemia. Muito mais importante do que a maneira como nós entramos na pandemia. Então, a edição de normas apressadas, de inopino, feita a toque de caixa, me preocupa. Nós temos hoje normas ambientais que foram editadas em razão da pandemia pelos órgãos ambientais, para dilação no prazo para entrega de relatórios, para o cumprimento de algumas medidas ambientais que impactassem diretamente ao meio ambiente. Este foi o comunicado do presidente, do Eduardo Bin, logo depois que a pandemia se instalou de maneira concreta. E isso foi muito criticado. Eu lembro que o Eduardo apanhou bastante, porque o que era o impacto direto? Ora, são atividades impactantes que ainda faziam parte dessa primeira necessidade, a necessidade básica. Então, eu acho que nós temos que tomar um cuidado grande, nós temos que analisar bem o que nós temos hoje no Brasil, reserva legal, APP, as trocentas unidades de conservação criadas a título de parques de papel, como a gente sabe que tem muitas, não efetivamente instaladas, e aí falta essa eficácia da legislação ambiental implementando as unidades de conservação. Isso daria outro webinar. Mas, enfim, eu acho que essas são as considerações. Eu estou muito mais ansioso para ouvir os meus colegas, porque eu tenho um cuidado muito grande com o que nós deixaremos para o futuro. Muitas pessoas têm uma progressofobia, e eu, ao contrário, sou um entusiasta do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento sustentável. Enfim, mais uma vez, Marcos, Albenir, obrigado pelo convite e estou à disposição para conversar e trocar ideias. Meu caro, obrigado aí pelas palavras, pelas provocações. Eu gosto muito de dados, né? A gente estava até conversando antes, você estava falando como tem dados aí do agro. De fato, muito fantasma se fala. Quando a gente fez um evento aqui do bate-papo só com o pessoal do norte do país, quando a gente falou da Amazônia, porque eu não acho que você tenha que viver no lugar para conhecer o lugar, mas é impressionante como muita gente que não conhece, e o direito ambiental é pródigo nisso, né? E hoje em dia, quando o especialista de iPhone, você lê uma notícia no Google, essa pandemia tem essa peculiaridade, todo mundo está com milhares de coisas para ler na mão e começa a virar especialista. Eu vi um memezinho que eu achei ótimo, né? Era um diploma, e aí o diploma do Google, todo mundo vira especialista em tudo, catástrofe em tudo, e tanto o direito ambiental quanto o agro sofrem disso, né? A gente, como eu disse, a gente fez o específico aqui, a Albenir é um estudioso também do assunto, e como você deve encarar, e acho que esse dado que você traz, um aumento de 12% de área e 300% de produtividade é emblemático, como você tem tecnologia, como a questão ambiental funciona assim, e como novamente, eu acho que hoje a gente vai ter infra e agro, são os dois setores que vão fazer o país sair dessa crise. Né? O medo, Marcos, é o chamado doutor de Twitter, né? Que só tem 140 caracteres, né? Esse doutor de Twitter me preocupa muito, porque a gente meio que vive numa sociedade, como eu disse, polarizada. Você é contra... Calma, mas fundamenta... Eu sou muito... Nesse ponto eu sou bem radical. Bem radical. Enfim, é isso. Mas é bem isso. É fácil. E no Twitter é fácil pelo seguinte, a gente chama de bate-papo por ter essa possibilidade de interagir. E eu brinco assim, dar palestra é muito mais fácil que dar aula, porque a palestra você programa 30 minutos, vira as costas e vai embora. A aula você tem que, naquele dia, tá com os alunos e também na volta para ter pergunta, né? E realmente o Twitter também é fácil. Eu largo o Twitter e vou embora. Então, por isso que é bom a gente ter isso aqui. Meu caro, obrigado pelas palavras, já está repercutindo ali no bate-papo. E eu agradeço mais uma vez aí a tua disponibilidade e a fala também, tão boa como sempre que você fez. Eu queria de imediato agora a gente passar a palavra para a Priscila.
Agradecendo mais uma vez, Priscila, a gentileza em aceitar o convite. Você vai tratar de um tema super simples, super fácil, né? Que é essas comunidades tradicionais e a Convenção 69 da OIT. Até num dos outros bate-papos eu falei sobre o artigo, já tinha escrito sobre lá as audiências públicas, que é outro, né? Essa participação popular, seja dos impactados, seja das populações tradicionais, povos tribais, é difícil. Sei que o objeto também muito é do teu estudo. E se alguém não conhece, Priscila também é uma grande advogada, com carreira acadêmica, professora. Obrigado por estar aí conosco, Priscila. Então, também pelo prazo combinado, a palavra com você. Estamos ansiosos para ouvi-la. Eu que agradeço, Marcos, Albenir, muito obrigada pelo convite. Cumprimento a todos os meus colegas que estão aqui, não vou conseguir nominar, porque realmente já vi que são muitos, mas vou cumprimentá-los em nome, então, dos expositores, da Cris, do Terence, Fabrício, Renata. É um prazer estar aqui com vocês todos, nesse bate-papo. Eu não consegui acompanhar todos os bate-papos, Marcos, Albenir, realmente foi um período bem intenso, não só de trabalho, mas de adaptação do escritório, de equipe, de casa, né? Enfim, todo mundo sabe muito bem disso. Hoje a gente completa um mês e pouco, acho que um pouco mais estruturados, mas ainda assim angustiados pelo porvir, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, as notícias vão chegando. Então, eu guardei, na verdade, todas as indicações dos teus bate-papos para depois acompanhar com calma. Consegui participar daquele último, né, que acho que foi quinta-feira da semana passada, quarta-feira da semana passada, achei bastante interessante. Também tive num outro bate-papo, numa live do ESA, lá da OAB do Paraná. Foi bem interessante. Lá eu tive a oportunidade de falar mais sobre aquele assunto que você disse há pouco de audiências públicas virtuais, que a Cris vai tocar daqui a pouco nesse ponto. E realmente é uma questão que me interessa muito já desde a época do mestrado. Eu estudei muito democracia participativa, participação popular na defesa do meio ambiente. É uma questão que sempre chamou muito a minha atenção. E por coincidência ou não, né? Muitos dizem que coincidências não existem, mas por coincidência ou não, eu sempre trabalhei muito com processos que abriram espaços interessantes de participação. A gente, desde 2008, 2007, participa das oitivas dos indígenas que foram afetados, todas as terras indígenas que foram afetadas pelo projeto de Belo Monte, e foi o primeiro processo que realmente fez oitivas, aquela comunicação prévia, livre, informada, embora na época não se falasse em Convenção 69, sabia-se que tinha a norma, mas as oitivas não foram realizadas especificamente por conta da norma, mas sim em razão de uma decisão anterior do STF que determinou que se ouvisse, conforme a Constituição Federal, as comunidades indígenas, e abriu-se um processo que hoje é referência, muito interessante. Eu sempre trabalhei muito com indígenas, sempre trabalhei muito com quilombolas, sempre tive muitos casos envolvendo. Então, e comunidades tradicionais, hoje é o tema que eu quero trazer para vocês, porque vejo que está surgindo muitos assuntos envolvendo comunidades tradicionais. Virou o assunto da vez, do momento, em vários âmbitos. Então, quando se disse para mim, a gente vai parar de falar um pouco em pandemia, talvez começar a escapar um pouco do assunto, porque acho que o pessoal já está até começando a ficar um pouco cansado. Eu pensei, eu vou trazer esse assunto porque é bastante atual, tem envolvimento com aquele que a gente tratou e que você tratou também, e que tem se falado muito de audiências públicas virtuais, que tem a capacidade de chegar em lugares longínquos, né, onde ficam essas comunidades tradicionais. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre comunidades tradicionais e a Convenção 69. Acho que todos sabem, a Convenção 69
uma norma internacional da Organização Internacional do Trabalho. Ela foi promulgada no Brasil, foi internalizada em 2004 pelo Decreto 5051. É considerada uma norma que tem status de supralegal, porque trata de direitos humanos, então, conforme precedente já do STF, o status que ela ganha é acima das leis ordinárias, né, e abaixo da Constituição. E inicialmente foi promulgada e não recebeu muita atenção. Começou a ganhar relevo num julgamento que também envolvia Belo Monte, de uma ação que discutia a oitiva dos indígenas conforme a Constituição Federal e que foi levada em apelação pelo Ministério Público Federal no TRF1, e lá se levantou a Convenção 169, mas isso já em 2009. E nesse momento apareceu a norma, criou-se uma discussão e naquele caso específico verificou-se que já tinha sido cumprida a regra da consulta prévia, livre, informada, embora não nos termos em que o Ministério Público queria e sempre quis que que a vontade dos indígenas fosse muito mais vinculativa, né, do que realmente é. E então foi o primeiro momento que a gente viu essa discussão na Convenção 169 no Judiciário. Depois, com o tempo, isso expandiu para os processos de licenciamento, principalmente em razão da edição da Portaria 419, a Portaria Interministerial 419 de 2011, que estabeleceu a forma de intervenção da FUNAI, Fundação Palmares e Ministério da Saúde no processo de licenciamento federal, estabelecendo um procedimento de consulta também. Um pouco mais para frente, a gente se deparou com alguns casos envolvendo quilombolas, que nos chamou muita atenção no primeiro momento, porque de tudo que nós já tínhamos estudado, não havia ainda uma indicação de que a convenção se aplicaria para quilombolas. Inclusive, até hoje, eu fui fazer uma retomada da jurisprudência aqui da América do Sul sobre o assunto, e só bem recentemente é que também os estados sul-americanos começaram a aplicar para povos afrodescendentes. Até então era só para indígenas. Mas foi por volta, sei lá, de 2013, 2014, o Ministério Público começou a reivindicar em processo de licenciamento, emitindo recomendações, principalmente em mineradoras do Pará, próximas ali de Santarém, Oriximiná, para que as comunidades quilombolas, que lá tem muitas comunidades quilombolas, fossem ouvidas nos processos de licenciamento e fossem também beneficiadas de alguma forma com os lucros da mineração. Isso gerou uma discussão muito grande, principalmente com a Fundação Cultural Palmares, que no primeiro momento não se viu com estrutura suficiente para responder essas questões, e gerou um vácuo nos processos de licenciamento, porque saíram recomendações do Ministério Público Federal que suspenderam importantes processos de licenciamento de mineração, e a gente viu claramente que a Fundação Cultural Palmares ela não estava estruturada para integrar esses processos e responder, principalmente acompanhar essas consultas livres, prévias, informadas, enfim. Mas, um pouco depois, o DNPM, por exemplo, ele emitiu um parecer dizendo que a Convenção 169 não deveria ser aplicada aos quilombolas. A AGU, posteriormente, disse que poderia ser aplicado, mas desde que a comunidade realmente tivesse a característica de tribal, no sentido de ter uma efetiva diferenciação da economia, política, religião, etc., da comunidade do Estado, né, a que ele se pertence. A gente chama do resto da comunidade nacional. Então, teve um bom debate naquele momento e, por conta, inclusive, de decisões judiciais, de pareceres do Ministério Público, hoje não se discute mais
que realmente a Convenção 69 se aplica para comunidades quilombolas, embora a gente ache ainda que, ok, se aplica, mas deveria se olhar o caso a caso, né? Mas isso não acontece mais. Então, quando tem comunidades quilombolas envolvidas nos processos de licenciamento, elas acabam sendo realmente envolvidas e precisam ser ouvidas de forma livre, prévia, informada, naquelas consultas que vocês sabem como é que é. A gente já teve casos de licenciamentos de linhas de transmissão que envolviam mais de 50 comunidades tradicionais. Então, vocês podem imaginar o que é ouvir num processo de licenciamento, você para tudo, todo o processo, e vai fazer a oitiva das comunidades quilombolas sobre todas as etapas do processo de licenciamento, porque essa oitiva, como ela é livre, ela tem que se antecipar a todas as medidas administrativas, ela tem que ocorrer antes do termo de referência, ela tem que ocorrer antes da emissão da licença prévia, ela tem que ocorrer antes da emissão da LI, antes de todos os passos do processo, essa oitiva tem que ocorrer, o que gera um descompasso no processo de licenciamento enorme. Os cronogramas que têm que ser cumpridos nesses processos, estou fazendo referência aqui do setor elétrico, mas é geral, porque todos os empreendedores e todos os investidores têm os seus cronogramas, os seus projetos, os seus planos de negócio, né, de investimento. Isso gera um descompasso enorme e muito prejudicial para os licenciamentos ambientais. Eu lembro uma vez que, com um empreendedor de um porto, a gente foi fazer uma conversa, era a época ainda que o Tomás Toledo era diretor de licenciamento, e a gente foi fazer uma reunião com ele, e ele na época contou que mais ou menos no IBAMA, na época, tinham 250 processos de licenciamento parados, aguardando a manifestação da FUNAI. Então, imagina os processos que envolvem, por exemplo, esse dos quilombolas, que eu disse agora da linha de transmissão, que eram 50 comunidades quilombolas. O processo não anda, não tem como andar, porque além da oitiva, tem que esperar o parecer, tem que confirmar se concordou com a medida proposta, vira um imbróglio. E eu acho que não tenho nenhum senão. Eu queria fazer essa ressalva em relação a comunidades quilombolas, a comunidades indígenas, gosto, respeito, bem pelo contrário, defendo, acho que são comunidades que têm muito a nos ensinar, são conhecimentos tradicionais, conhecimentos étnicos, conhecimentos históricos que infelizmente se perderam, e então dou muito valor a isso, acho que o Brasil poderia realmente dar uma maior importância para esse conhecimento, para esse modo de vida, só que esse tipo de tratamento, talvez essas comunidades achem que realmente isso pode lhes garantir algum direito, e talvez ao fim e ao cabo garantam. A gente teve um caso, eu lembro da época que eu estava fazendo ainda, acho que eu estava fazendo os meus créditos do doutorado, isso deve ter sido em 2008, 2009, eu li uma matéria de jornal e eu coloquei isso na minha tese do doutorado, que teve uma comunidade de quilombola aqui no estado de São Paulo que, como medida compensatória, pediu dentadura, tratamento dentário, né? Coisas assim básicas que você fica imaginando. Você vê, essas pessoas podem pedir tanta coisa e no fim elas pedem o básico, porque elas não têm o básico. Elas vivem em locais e de forma onde a ausência do Estado é total, né? A gente não tem dúvida disso, é total. Eles não têm acesso ao básico, ao mínimo que seria necessário para garantir um direito essencial para essas pessoas. Então, realmente, eu queria fazer essa ressalva, não é contra, eu só acho que da forma como está se lidando com esses casos, principalmente da forma como eu vou contar um pouco para vocês a nossa experiência sobre comunidades tradicionais, isso pode seguir muito mais em prejuízo do país e dessas próprias comunidades do que em um ganho. Mas avançando nessa história,
que eu acho que esse assunto eu não tenho como discorrer um pouco sem contar a história. Então, passou toda essa discussão de comunidades quilombolas, a gente viu uns casos interessantes envolvendo publicações de RTIDs e tudo mais de terras indígenas no momento bem do apagar das luzes do governo da Dilma para, enfim, de gerar dificuldades na implantação de empreendimentos estratégicos para o país, o que mostra que tem um movimento que não é exatamente só para proteger essas comunidades, né, indígenas, quilombolas, tradicionais. Eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. E, de repente, em 2015, 2016, a gente se deparou com um estudo do Ministério Público Federal, que eu entrei há pouco na página da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, e está lá ainda, é um manual que fala sobre unidades de conservação e comunidades tradicionais. O objetivo desse estudo era, logicamente, fazer com que essas comunidades que sempre viveram em unidades de conservação, que acabaram sendo consideradas, agora me fugiu o termo, tem as de uso sustentável e tem as que não pode ter nenhum tipo de proteção integral. Então, a intenção era permitir que nessas de proteção integral, as comunidades que há muito tempo viviam lá e antes mesmo delas serem criadas, elas pudessem lá permanecer, né? Então, criou-se todo um entendimento de que essas comunidades, também por força da Convenção 169, tinham direito aos seus territórios tradicionais e pudessem permanecer e assim elas se auto-identificando dessa forma, elas passariam a ter esse direito. Para resumir muito, resumidamente, é mais ou menos isso que esse manual diz, e eu acho realmente que o SNUC errou muito ao criar essas unidades de conservação de proteção integral, porque além do que o Terence falou, que se criam inúmeras áreas protegidas, além de APP, reserva legal, terras indígenas, unidades de conservação infindáveis, ao criar a de proteção integral, você acaba com aquela oportunidade de fazer um uso econômico, nem que seja um uso econômico tradicional da área, né? De colheita de frutos, enfim, de inúmeras, de pesca, né? O próprio nosso presidente é conhecido o caso em que ele foi multado porque ele estava pescando numa unidade de proteção integral. E então esse manual teve esse intuito, mas trouxe à tona a questão de as comunidades tradicionais, não indígenas e quilombolas. Eu já passei muito meu tempo, Marcos. Você me avisa. Pode concluir, fica à vontade. Que elas passassem a ser também tuteladas pela Convenção 169 da OIT. E o que isso significa? Que essas comunidades tradicionais passariam a deter direitos além dos direitos previstos no Decreto 6040 de 2007, que dá alguns direitos à saúde, etc. Elas teriam direitos de serem ouvidas de forma livre, prévia e informada, sobre quaisquer medidas administrativas e legislativas, o que, no nosso modo de ver, é uma loucura, porque só no Ministério de Meio Ambiente, eu peguei aqui, tem uma lista de comunidades, do que seriam comunidades tradicionais, e já são 18, assim. Então, Oi. Alguém falou alguma coisa? Não. Andirobeiras, apanhadores de sempre-vivas, catingueiros, caiçaras, castanheiras,
E vale a pena ir lá e dar uma olhada no Ministério do Meio Ambiente, ver, tem indígenas, pantaneiros, pescadores artesanais, quebradeiras de povos de terreiro, retireiros, ribeirinhos. Ribeirinhos tem no país inteiro. E aí tem uma decisão da Colômbia, que é muito citada, que julgou inconstitucional o Código Florestal deles num trecho lá, porque atingia os ribeirinhos. E eles não foram ouvidos previamente. Aí vocês imaginem ter que fazer consultas livres, prévias, informadas a povos ribeirinhos antes da edição de leis federais como o nosso Código Florestal. É algo que está sendo muito reivindicado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público dos Estados também. A gente chama muita atenção isso porque já tem decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região cancelando licenças ambientais por não ter ouvido antes pescadores artesanais. Isso continua sendo reivindicado. E mais, outra reivindicação que também preocupa, de novo, não dizendo que essas comunidades não tenham direitos, acho que eles têm muitos direitos, muito mais direitos do que a gente imagina, mas uma das reivindicações é de territórios tradicionais. O artigo 14 da Convenção 69 diz que as comunidades tribais, indígenas e tribais têm direito a ter reconhecidos os seus territórios tradicionais, o que significa territórios imensos, né? Porque da mesma forma como a gente conhece no reconhecimento de territórios indígenas e quilombolas, os tradicionais também devem incluir todo aquele perímetro necessário para as atividades de subsistência, de caça, de pesca. Então, a gente viu esses dias uma reivindicação dessa, inclusive num processo no SPU, que ia além mar, pegava todo o mar territorial, porque era onde essas pessoas pescam, navegam para pescar. Seria uma autorização que eles teriam sobre um território imenso. São questões assim que, na verdade, eu queria colocar para vocês, que a gente tem visto, que nos preocupam, e na verdade, muito mais do que expor, no sentido de ensinar, trazer alguma... Eu queria colocar isso muito mais para a reflexão de todos, para a gente se atentar, inclusive, depois do que o Terence falou a respeito eu até não sabia disso, de que menos de 10% do território brasileiro é utilizado pelo agronegócio, e se consegue produzir tanto, e consegue se exportar tanto, né, Terence? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que o agronegócio é a nossa, já estava sendo a nossa grande oportunidade de sair de uma crise, de uma recessão econômica super problemática, e agora eu acredito que seja ainda mais, né? É um dos setores econômicos que realmente está conseguindo sobreviver. Então, são questões que a gente precisa refletir, porque hoje se fala assim, mas essas pessoas têm uma etnia diferente da comunidade tradicional. Eu falei, por que uma etnia diferente? Qual é a etnia dessas comunidades? Um pescador tradicional tem qual etnia diferente? Né? Qual que é E se fala em etnia justamente para segregar essa população, essa sociedade da sociedade em geral, e me parece com um claro intuito de dividir, sabe, o território, o que nos preocupa muito. Além de dificultar muito os processos de licenciamento de obras importantíssimas de infraestrutura, que vão ser mais importantes ainda nesse momento pós-crise, ainda divide o nosso território, tira a chance de agronegócio e mesmo dessas pessoas poderem sair da extrema pobreza que elas vivem. Então, essas as questões que eu queria pôr aqui para vocês. Eu agradeço de novo, Marcos Albenir, agradeço a todos a paciência para ouvir essa longa história e fico aqui à disposição para o que vocês quiserem comentar.
Tá joia. Já, você pode ler ali que o chat tá cheio de mensagens ali. E acho que uma coisa realmente muito importante também muitas vezes é usado politicamente, né? Acho que esse momento mostrou que, infelizmente, nossos políticos têm preocupações políticas, mesmo em época de uma pandemia tão séria, e com certeza a questão das populações tradicionais, de unidades de conservação, tem por trás da criação e de muitas vezes a dificuldade, interesses que alguns a gente imagina e outros a gente sequer imagina. Sai fora! Então é muito produtiva a tua fala nesse sentido, Priscila, de novo, entender e revisitar sempre, né? A oitiva dos povos é um desafio, mas muitas vezes o próprio formalismo, essa é uma das críticas, eu escrevi um artigo esse tema também, num evento do Ministério de Infra, e conversei com o pessoal do MP, que atua forte na região norte, o formalismo não é o mais importante. O mais importante é entender realmente quais são as necessidades. Antes de passar, obrigado, Priscila, e antes de passar a palavra ao doutor Fabrício, eu queria fazer uma saudação especial aqui. Não é só o Teles e a Natasha, treino em pool, que estão conosco, Natasha também te saudando, mas também o doutor Kurt está aqui conosco. Começo da minha carreira, doutor Kurt era procurador-chefe aqui no IBAMA, em Santa Catarina, e depois, acho que ouvindo a Priscila fazer esses relatos todos, deve ter lembrado muito das licenças assinadas naquela região norte, as comunidades tradicionais, os povos tribais, encarou aí muita coisa em todos os cargos ocupados. Doutor Kurt, sua presença aí nos honra muito. Estudei muito direito ambiental aí pelos seus livros e pela vida prática, também sempre aí foi um exemplo para todos nós. Quando eu disse que a audiência aqui dos nossos bate-papos ela é extremamente qualificada, agora tem uma prova aí de que eu não estava falando nada agora, então seja mais uma vez muito bem-vindo e nos honra. E tá o pai e tá o filho, ambos aí com uma estante de livros atrás aí, viu? Eu acho que a do Tênis é aquela comprada que foi lá. A minha eu aluguei, a minha é alugada, os livros são dele, Marcos, eu peguei emprestado, os livros são dele. É que seu microfone... Parei. Opa. Agora tá ligado. Tá. Marcos, é uma satisfação muito grande participar desse chat, porque realmente a massa crítica que vocês conseguiram reunir aí, começando por você, evidentemente, doutora Priscila, Cristiane, realmente vocês conseguiram reunir a nata do direito ambiental. Meus parabéns, e é uma satisfação muito grande participar desse encontro de jusambientalistas. A satisfação é nossa, professor. Nos alegramos, de fato. Muito obrigado pela sua presença. Então, se é para falar de referência em algum assunto, se é para falar de nada em algum assunto, não tem ninguém melhor para falar do assunto que nós vamos ouvir agora do que o Fabrício, que vai conversar conosco, né, falar de logística reversa nesses tempos da pandemia. Estamos ansiosos para lhe ouvir, meu caro. Eu quero mais uma vez agradecer aí a gentileza, tanto quando você participou aqui dos bate-papos, agora como expositor. Obrigado e, por favor, brinde-nos aí pelo prazo que a gente combinou, meu caro. Vamos lá, Marcos. Primeiro, obrigado. Mega desafio aí falar depois do Dr. Kurt, mas vamos que vamos. Espero que todos estejam bem de saúde. Do meu lado aqui, eu estou de saco cheio da quarentena, sendo muito franco, eu não aguento mais, estou por aqui de ficar em casa. Espero que seja o único, estou me contendo aqui, estou administrando o tempo na medida do possível e é uma grata satisfação estar aqui nesse grupo. Já em outros momentos já falei contigo também, cumprimentar a iniciativa, você, Albenir, aí pela coordenação, o Maurício pelo site. É um prazer estar aqui com Terence, Cris, Priscila e Renata, ver vários amigos aí também na audiência, Tiago, Lourdes, Érica, Enio, Rodrigo, Natasha, Maria Cristina, Luísa, entre tantos outros. E eu vou ser bem objetivo e direto. Primeiro, acho que entrando um pouco no eixo que você falou da infraestrutura, que desejamos, né, que seja o eixo de retomada pós-pandemia, isso se o governo não atrapalhar. E por que eu falo isso? Porque ontem o governo publicou um decreto excluindo das atividades e serviços essenciais, saneamento, água, esgoto e resíduos. Porra, nós estamos num momento, né, na pandemia,
Nós temos vários movimentos políticos eleitoreiros de vamos, olha, não vai pagar água durante 3 meses, vamos suspender a cobrança de água nesse período. Agora, se mantém como as estruturas, se mantém como o parceiro privado, né? Como se mantém o fluxo de caixa, como se opera. Pô, então, assim, se é a infraestrutura, a força motriz, que particularmente, junto com o agronegócio, é isso que deve acontecer, ajuda. Né? Não nesse momento, no meio do nada, me publica um decreto ontem e exclui das atividades consideradas essenciais saneamento e iluminação pública. Isso para mostrar, manifestar, dividir um pouco com o grupo, né, a preocupação que o setor aí tem enfrentado. Bem ou mal, quem está vendo as cidades estão limpas, o serviço de coleta funciona, né, o transporte do resíduo funciona, onde tem aterro sanitário funciona, o abastecimento de água e, no meio do caos, o governo federal publica um decreto ontem excluindo o saneamento das atividades essenciais ontem, sem nenhum contexto. Então, também espero que, junto com o agronegócio, a infraestrutura tenha um olhar e uma análise bem especial para que possa ser aí a força motriz do nosso desenvolvimento na retomada da pandemia. E sobre logística reversa, muito breve. Todos os sistemas foram impactados naturalmente, né? Você tem uma dificuldade de fazer o transporte, as coletas reduziram, você vai ter um problema de atendimento de metas dos sistemas de logística reversa no decorrer do ano, porque os sistemas de logística reversa, eles são desenhados com metas quantitativas, né, e metas geográficas. Então, você tem a meta de crescimento no país e tem a meta de peso. Naturalmente, o de peso tende a falhar, não tem entrega, né? Os consumidores, os geradores, os usuários não estão aderindo nesse momento de pandemia às melhores práticas voltadas aí à estruturação do sistema de logística reversa. Então, tende a ser impactado, né, todos os modelos, independentemente se é o de pneu, o fluxo pneu, embalagens, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, entre tantos outros fluxos regulados, certamente todos serão impactados e aí nós vamos precisar contar, né, com os princípios de razoabilidade, proporcionalidade, para que dentro deste momento de pandemia sejam relativizadas as metas no decorrer deste ano de 2020, que serão dados prestados em 2021. O que nós temos já efetivo na logística reversa, por exemplo, de produtos comercializados em embalagens, é uma decisão de diretoria da CETESB que admite que, no caso de sistemas de logística estruturados com base em apoio a cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, será admitida o não atendimento da meta neste ano, desde que o setor privado empresarial continue a apoiar com auxílios financeiros, sociais, as cooperativas nesse período de pandemia. Então, quer dizer, já se reconhece a dificuldade de se cumprir as metas, pelo menos no estado de São Paulo, para um fluxo específico que é embalagens, e assim a gente espera que esse bom senso e essa razoabilidade seja estendida a todos os setores. Muito provavelmente, e caminhando para o fim, neste ano, né, nós tivemos a publicação do Decreto Federal para a Logística Reversa de Eletroeletrônicos, que inaugurou a publicação de um decreto específico para regulamentar um sistema para eletrônicos de uso doméstico. Até então, a gente tinha o decreto do Michel, 9.177, de 2017, que a gente chama de decreto da isonomia, de forma a estender as diretrizes dos acordos setoriais àquelas empresas não signatárias do acordo. Depois disso, tivemos o decreto agora, este decreto de 2020, temos acordos setoriais de embalagens plásticas de óleo lubrificante, baterias automotivas, embalagens em geral, eletroeletrônicos também. Temos também um termo de compromisso para embalagens de aço, também firmado com o governo federal, além de tantos outros termos de compromisso firmado em âmbito estadual. Então, o que a gente espera é que os órgãos ambientais avaliem com muito critério. Não estou dizendo não libera geral, não. A questão vamos avaliar com parcimônia quem fez, como fez e quem não fez, por que não fez. Qual que foi o impeditivo
Isso muito em linha geral com o próprio comunicado do BIM. Eu acho que para fins de licenciamento, mas ele é inspirador, né? Ele mostra um bom senso, né? Uma razoabilidade na forma da gestão pública e que isso possa inspirar aí os próximos, as medidas aí adotadas, seja em âmbito estadual e em âmbito federal, que muito provavelmente em breve a gente tem ainda regulações para embalagens em geral e para medicamentos ainda em 2020. Esse é o horizonte aí que está sendo construído para a regulação federal. E, mais uma vez, obrigado, Albenir, obrigado, Marcos, um prazer estar com os amigos aqui e fico à disposição aí para depois alguns comentários. Valeu! Meu cara, a gente que agradece, o Albenir já colocou no bate-papo o decreto que você fez menção. Eu acho que são algumas coisas muito interessantes, né? Como afeta sempre, como tudo é uma cadeia. Falar de logística reversa e cadeia é redundante, mas eu conto um exemplo. Em Santa Catarina, uma das primeiras coisas que o governador fechou foram restaurantes. Aí, 3 dias depois, os caminhoneiros falaram que iam parar porque não tinham onde almoçar. Aí ele disse, não, então abre restaurante de beira de estrada. E aí começou uma discussão, o que era restaurante de beira de estrada para servir para os caminhoneiros. Quer dizer, como impacta realmente essa cadeia? Acho que quando você fala de razoabilidade e proporcionalidade, citando no final o comunicado do IBAMA, né, não é momento de oportunismo, mas é momento de com boa fé e de dizer, olha, estou sendo impactado. Então, acho que todas as negociações nesse momento, né, meu caro, elas precisam, você falou do bom senso, da boa fé, razoabilidade e proporcionalidade. Também, e por óbvio, na questão da logística de reversa. Mais uma vez, obrigado pela aceitação do convite, pela tua fala. A gente volta na rodada final. Eu queria, antes de passar a palavra para a Cris, saudar alguns colegas que estão aqui, a Gleise, o Marcos Lima, o Ricardo, o Maurício, a Maria Cristina, que já foram expositores aqui dos nossos bate-papos. Obrigado pela presença de vocês. Tem gente da UBA, tem gente da Comissão de Direito Ambiental do Ibradim. Sempre legal. Aqui eu vi alguns nomes, o André Marquezinho, o César Machado, Tatiana, a Márcia, a Marina, o Nelson. Gente, é muito legal. Como eu disse sempre, a gente está sempre entre amigos aqui conversando e tendo também ideias para ajudar. A gente tinha mandado a partir de um bate-papo sugestões e da norma americana também para o IBAMA, para o PPI, algumas questões ligadas à infra, tem sido muito, muito bacana. Doutora Cristiane, mais uma vez conosco, te agradeço, Cris, por aceitar o convite, para falar de um tema que nós dois, particularmente, já conversamos bastante sobre ele, e o Rio de Janeiro aí acaba sendo o estado que já, através de resolução do Conselho Estadual, né, traz a possibilidade de uma regulamentação sobre a questão aí do licenciamento ambiental nesse momento, notadamente realização de audiência pública virtual. Quero te agradecer, parabenizar, né, quem ainda não acompanhou os eventos que a Cris e o Gemar estão fazendo pela ESA lá no Rio de Janeiro, espetaculares. Cris, obrigado mais uma vez aí pela presença, e a palavra está com você, pelo prazo que a gente combinou. Estamos ansiosos para te ouvir. Não há o que agradecer, Marcos, o prazer é meu, né? Na verdade, eu que agradeço você, Albenir. É um prazer estar aqui de novo, né, no bate-papo virtual. E a gente, de fato, também queria, antes disso, saudar os meus colegas, que é uma honra estar aqui ao lado. Priscila, Fabrício, Terence e Renata. Privilégio só na pandemia que nos imagino que foi surpreendente, assim, ver essa desenvoltura sentada. Queria cumprimentar aqui os queridos amigos, né? Marcos Lima, Bruno Campos, Rodrigo Moraes, Maria Cristina, na pessoa dele, saúdo a todos os colegas que estão aqui. E a gente conversou, né, Marcos, essa semana, e falando dessas mudanças no licenciamento aceleradas pelo Covid, estava muito na questão da audiência pública, e que esse seria o mote. A Priscila também fez um artigo maravilhoso, veiculado semana passada no Conjur, fica aqui a minha recomendação para o artigo da Pri. Mas eu acho que eu queria até ser um pouquinho mais ampla. Cris? Que o isolamento nos impõe aí novas relações profissionais,
surpreendidos a cada dia com a mudança fática, mas também com uma proliferação normativa que, assim, enlouqueceu, né? Aqui também uma mudança de geopolítica, né, que é até uma questão muito mais ampla que o nosso debate, mas me restringindo aqui ao nosso tema, né, e muito bem colocado pelo Terence, como que a gente sai dessa pandemia, né? O que a gente leva disso tudo? E eu queria focar isso em relação ao licenciamento ambiental, que é o instrumento mais difundido, né, de todos os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, e é também apontado como grande gargalo das atividades econômicas. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que quando a gente vai refletir sobre os reflexos da pandemia no licenciamento ambiental, alguns pontos são colocados sobre o holofote. E aí eu destacaria, né, a amplitude dos assuntos tratados no licenciamento ambiental, que a gente se dá conta disso a partir do momento que a gente precisa de licenciar, né, empreendimentos emergencialmente, como é a questão dos hospitais de campanha, que eu também vou chegar lá, a questão dos prazos no licenciamento, tanto os prazos processuais quanto os prazos materiais, que nos fazem repensar aqui, né, em caso fortuito, força maior, cumprimento de a atividade funcionando, o que é possível repactuar, o que não é possível. Os próprios trâmites processuais, e aí a gente fala também da audiência pública, e eu acho que também fica a reflexão para novos procedimentos. E toda essa sistemática, eu destacaria também para os empreendimentos que eu chamaria de emergenciais, que demandam, em virtude da pandemia, onde toda a sistemática de funcionamento de trabalho foi impactada, mas eu também chamo a atenção de como é que a gente vai repensar o licenciamento na retomada da economia. Porque, como a gente já falou, o agro e os empreendimentos de infraestrutura tendem a serem os grandes propulsores da retomada da economia e tem uma complexidade no licenciamento também emblemática, né? Priscila também já tocou no assunto aqui no ponto das populações tradicionais. Como é que a gente repensa? Será que é possível? Né? Como é que a gente vai conciliar essa retomada da economia que pode e deve ser impulsionada por esses empreendimentos dentro da sistemática do licenciamento tradicional? E aí, feitas essas considerações breves, eu acho que em relação aos empreendimentos emergenciais, eu tomo como exemplo aqui os hospitais de campanha. Essa iminência nos fez repensar no que é, de fato, emblemático dentro da análise do licenciamento ambiental. A gente também vem conversando, né, ao longo dos bate-papos, que o licenciamento ambiental ele trata de questões ultra, né, ambientais, que são colocadas dentro da arena do licenciamento. E eu acho que quando a gente se depara na necessidade de licenciar empreendimentos que de fato têm impacto e que precisam ser pensados, mas que tem uma emergência indiscutível, né, uma iminência indiscutível, o licenciamento dos hospitais de campanha ele trouxe à tona o que deve ser efetivamente o foco nesse momento. E aí eu tomo o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que foi quem regulamentou o assunto, que afunilou, né, nesse primeiro momento, os aspectos ambientais exclusivamente para saneamento e resíduo. Né? A gente não falou em medidas socioambientais, a gente não falou em medidas compensatórias, a gente não deixou um pouco de lado, né, essas outras questões e focou em questões estritamente ambientais. Também se teve aqui uma mudança no trâmite, com a possibilidade de expedição eletrônica dessas autorizações, e o que me chamou a atenção também é uma sinalização para a segurança jurídica da regularização desses empreendimentos. Embora grande parte dos hospitais de campanha sejam temporários, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem situações em que eles não são provisórios, né? Que depois vem a se efetivar como hospitais. Então, já delineia, já dá um mínimo de segurança jurídica para a regularização desses empreendimentos. Porque imagina
ok, né, a gente faz a regularização, coloca em funcionamento para suprir essa emergência da pandemia e daqui a pouco regula minimamente, né, as questões ambientais, mas como é que fica isso daqui para frente? É uma insegurança jurídica para o empreendedor, para a sociedade, então já dá a regra do jogo no início do jogo. Então, a questão dos emergenciais, eu acho que nos faz aqui repensar em licenciamento para empreendimentos emergenciais, eles têm que ser repensados sim, com foco em questões ambientais e já delineando como vai ser o seu processo de regularização. Em relação aos procedimentos tradicionais em curso, eu destacaria, né, os prazos processuais, que já foram abordados aqui no bate-papo, aqueles que são meramente formais, que tiveram suspensão, mas os materiais, né, que são passíveis de repactuação, mas também trago a questão da otimização dos procedimentos. E aí, em relação às audiências públicas, que eu tomo como exemplo, as audiências públicas virtuais já vinham sendo praticadas, né, em outros, por um grande número de instituições. A gente tem aqui notícias do Ministério Público, de prefeituras, Câmara, o próprio Estado do Alagoas o Estado de Goiás utilizou a audiência pública virtual para discutir um decreto de revisão do licenciamento ambiental, e o artigo da Priscila é fantástico, ela traz todas essas referências, né, muito detalhadas, não só no Brasil, mas também no exterior, Estados Unidos fazendo uso. E quando a gente puxa isso para dentro do licenciamento ambiental, tivemos 2 casos emblemáticos. Um no estado de São Paulo, não só no licenciamento, mas assim, dentro do aspecto ambiental. O de São Paulo foi com a utilização da audiência pública virtual para concessão de projeto do Caminhos do Mar e para o Jardim Zoológico. E o Rio de Janeiro já também aproveita esse momento e regulamenta a audiência pública ambiental como um plus do licenciamento. Num primeiro momento, a audiência pública virtual, né, a ideia central da norma aqui, que é trazida, é um complemento à audiência pública presencial, e aí com todas as vicissitudes, né, com todas as benesses de se aumentar a participação popular, de aumentar a abrangência aí da discussão sobre um determinado empreendimento, mas traz também um aspecto para a gente que causa um pouco de susto no primeiro momento, que na verdade, uma faca de 2 gumes, né? A possibilidade de audiências públicas exclusivamente virtuais durante o período da pandemia. Se a gente olha isso do ponto de vista de tudo que a gente está vivendo, né, está em consonância com essa nova sistemática de evitar contatos presenciais e, mesmo assim, continuar surtindo efeito, continuar o trâmite das nossas atividades normais. Mas, não sem razão, a gente também fica com receio de que, nesse primeiro momento, uma audiência pública exclusivamente virtual possa cercear ou possa atropelar algum procedimento de licenciamento. É normal, né, os 2 receios, então a gente vai sentir isso ao longo do tempo. E como é que isso vai ser implementado aqui no Rio? A normativa do Rio, ela faz uma restrição da possibilidade das audiências públicas exclusivamente virtuais quando a gente tem empreendimentos que impactam comunidades tradicionais. E aí eu sinalizo, assim, posso até usar essa palavra de sinalizar, que eu acho que esse talvez seja uma grande vulnerabilidade da norma. A Priscila colocou muito bem a questão das comunidades tradicionais, a dificuldade de identificar e como você trata essas comunidades. Eu também já participei de licenciamento de grandes empreendimentos, que assim, a gente identificava 60 comunidades quilombolas e o empreendimento já estava em operação na fase de renovação de LO, e a gente se deparava com uma ação civil pública questionando que não eram 60, que eram 62. Então, queria-se anular todo esse empreendimento já funcionando, porque tinha tido um vício de forma em relação à oitiva daquelas comunidades que não foram identificadas. Particularmente, os quilombolas são autodeclarados, então não é trivial de se identificar. A gente não tem uma base de dados pronta para fazer essa identificação. Então,
Acho que aí corre o risco, né, para mim está o gargalo de, nesses empreendimentos, as audiências públicas exclusivamente virtuais, a gente ter sempre essa possibilidade de ter ou não uma comunidade tradicional e isso impactar depois em um questionamento judicial em relação aos licenciamentos ambientais que utilizaram dessa possibilidade. E já caminhando para o fim, eu também traria aqui, nessa reflexão das mudanças do licenciamento, né, aceleradas pelo Covid, como é que vai ser a retomada da economia? Os empreendimentos que nos parece que vai ser puxada pelo agro e pela infraestrutura. Empreendimentos os quais, principalmente a infra, que tem licenciamentos ambientais muito num rito trifásico quase sempre, muito demorados e muitas vezes judicializados. O que a gente pode, como é que a gente delineia, né? O licenciamento vai ser o óbice da retomada da economia por esses empreendimentos? Então, eu sinalizaria aqui que eu acho que, voltando ao que o Terence colocou, o que fica do Covid para a gente, eu acho que a gente realmente tem que pensar em licenciamentos diferenciados ou de procedimentos diferenciados para abarcar o pós-Covid também. Acho que está na hora da gente começar a repensar o país pós-Covid. E nessa esteira, eu destacaria aqui também uma previsão que está no decreto CELCA, que é o decreto que modifica o licenciamento ambiental aqui no Rio de Janeiro. Ele é do finalzinho de 2019, ele entra em vigor agora no final de junho de 2020. O Marcos já vai, a partir da semana que vem, o Marcos Almeida vai propiciar uma discussão aí dos aspectos do decreto CELCA. E ele tem uma previsão de que ele chama de empreendimentos estratégicos. Então, são empreendimentos que são qualificados pelo governador e passariam a ter uma prioridade, uma celeridade na tramitação, exatamente pelo impacto ambiental, social, econômico e mesmo financeiro que esses empreendimentos trazem. E aí, eu acho que talvez seja o início, né, de uma reflexão que a retomada da economia pós-Covid vai nos desafiar a repensar também o licenciamento em relação aos empreendimentos, e aqui estratégicos lato sensu, né? Não estratégicos só como tem o exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eu já ultrapassei meu tempo, mas em linhas gerais eram essas as questões que eu queria colocar, eram essas as reflexões. E mais uma vez, Marcos, muito obrigada pelo convite, um prazer e uma honra estar aqui, né, junto com todo mundo. Cris, a gente agradece, concordo plenamente com você que a gente se readaptou, né? A gente conversava antes de começar efetivamente ali como a gente muitas vezes aí tem se visto mais nesse período do que se via antes. Acho que isso é sintomático, porque eu ouvi uma frase no começo da pandemia: antes tínhamos as pessoas e não tínhamos tempo, agora temos tempo e não temos as pessoas. Acho que ela não é tão verdadeira, porque a gente nem está com tanto tempo, mas a gente está tendo as pessoas, ainda que a distância. Se a gente tem se reinventado, também é momento do licenciamento ambiental se reinventar. Me parece que se perdeu uma grande chance. A gente falou, o Brasil vinha passando por reformas e talvez se algumas já tivessem sido aprovadas, a gente passaria por esse período tão difícil com menos dificuldade. E eu não tenho dúvida sobre o marco do licenciamento ambiental, independente aqui de falar da redação do PL 3729, mas o IBAMA está trabalhando no manual de licenciamento. Isso acho que já com certeza vai diminuir as incertezas. O Estado do Rio de Janeiro fez o Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental. O Daut teve lá o webinar na UBA, também teve aqui conosco no bate-papo de energia, está lá no YouTube. Ele falou sobre a simplificação, o livro dele e o Sistema Estadual. O CELCA traz essa questão dos procedimentos, dos projetos que, né, tem essa relevância estratégicos. Tem ali requisitos, mas também, por óbvio, nesse momento me parece que é um teste para isso. Marcos Lima, se você puder, então, ali no chat colocar, cara, onde vai ser discutido, feitos os debates sobre o CELCA, fica à vontade. E só uma coisa sobre a audiência pública, Cris, eu também acho que ela vem para ficar, a audiência pública virtual, porque eu não entendo, eu não acredito que o jeito que é feito hoje, e Priscila falou um pouco disso também, talvez seja até mais fácil conseguir fazer que uma comunidade tradicional seja ouvida do que toda a comunidade impactada.
A audiência pública, a gente fez uma no Rio aí com 4.000 pessoas, você lembra? Você estava lá na secretaria. Mesmo assim, você não consegue ouvir a comunidade, ter a efetiva participação popular, que é o que precisa ser feito. Então, se talvez você faça ela remotamente, mas, e por óbvio, deixe ela uma semana ali gravada para que as pessoas possam, de fato, assistir, de fato, entender e, de fato, participar. E aí, a gente teve, quando você começou a sua fala, a sua internet travou. Se isso fosse uma audiência pública, alguém já podia dizer, eu não consegui, mas se ela ficar gravada, a pessoa vai conseguir depois ver. Então, me parece, se o objetivo é a participação popular, eu fiz um comentário na fala da Priscila, que às vezes com um OIT ou menor ficam tão presos à forma e não veem o conteúdo, também me parece que esse é algo que vem para ficar. Tomara que no Rio aí comece, o MPE e o MPF já tinham notificado o Conselho antes de aprovar a resolução. Hoje eu estava falando com um cliente do Rio, ele disse, vamos para essa audiência ou não? Eu falei, olha, avisa para a tua diretoria que vai ter judicialização. Acho que temos fundamentos para defender, mas eu estou muito ansioso para ver as primeiras acontecerem, né? O Daniel Smolentsov fez um parecer também na PGE de São Paulo favorável. Quer dizer, me parece que é um caminho sem volta. Você foi muito feliz aí na escolha do tema, Cris. Obrigado por compartilhar isso conosco. E eu já passo agora para a Renata Nobre. Obrigado, Renata, por ter aceitado o convite. A gente falou hoje bastante da região norte, né? É bom te ouvir daqui. E o tema também, a gente já foi falar de compliance, mas você vai, e acho que fecha esta fala, quando a gente está falando de como vai ser a saída, como vai ser o pós-pandemia, e tratar o compliance também nesse momento de pós-pandemia, certamente é algo muito importante. A gente está ansioso para te ouvir. Querida, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Com você a palavra. Imagina, Sérgio, na verdade eu que agradeço, né? Grande honra estar aqui participando desse debate com esses grandes ídolos que, na verdade, eu ainda estou no caminho, como eu costumo dizer, que eu ainda estou assim, perseguindo os exemplos, as experiências que eles têm conferido. Tem o livro dos colegas, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar participando aqui ao lado deles, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que tem trazido várias reflexões, várias filosofias, né? A gente tem tido tempo para filosofar um pouco, refletir, pensar em como talvez sair disso, absorver as qualidades que ela nos trouxe, porque a gente sabe muito bem que as crises também trazem coisas positivas, né, que a gente consegue enxergar somente estando nela, a gente não consegue enxergar quando está fora. Então, ela também trouxe grandes contribuições assim, para a nossa compreensão, para a nossa visualização de instrumentos que a gente até já tem no direito ambiental, né? E repensar ou adaptar eles próprios ou mesmo criar novos futuramente para que a gente consiga aí implementar o nosso tão sonhado desenvolvimento sustentável. Também o Dr. Terence falou lá no início sobre ser um entusiasta do desenvolvimento sustentável. Eu também sou dessas, né? Eu também tento sempre, eu estudo essas medidas, mecanismos alternativos que venham proporcionar o desenvolvimento econômico, mas também trazendo uma manutenção, um equilíbrio aí para a qualidade ambiental, né? Que é o que todos nós que estudamos o direito ambiental a gente tenta efetivar. Bom, vamos lá. Uma grande missão falar depois de todos esses ícones, verdadeiras referências assim do direito ambiental, né? Vou tentar falar um pouco aqui sobre a compliance, sobre o compliance ambiental, sobre as suas contribuições que vêm se mostrando aí nas experiências dos últimos anos e também algumas sugestões de como ele poderá contribuir aí na retomada econômica, que agora a gente já começou a pensar nisso, né? E como compatibilizar aí as ferramentas que a gente possui. Bom, primeiramente, o compliance ambiental não é exatamente novo. No Brasil, ele tem criado corpo aí principalmente nos últimos 5 anos, a partir ali da lei da anticorrupção, veio aí crescida, né, essa atenção sobre a importância de implementar programas de integridade, programas de conformidade nas empresas, e o compliance ele é justamente isso, né? São programas de conformidade que vêm aliar, né, aplicar, na verdade, as normas externas que venham recair sobre aquela atividade econômica, sobre aquela empresa, a atividade, o ramo específico daquela empresa, juntamente com a criação de normas internas, que a gente chama de códigos de conduta, de protocolos de rotina, diretrizes internas da empresa,
que vêm aliadas, elas vão ser sistematizadas nesse programa de conformidade que será criado para atingir ali um norte, para atingir um objetivo de forma efetiva, né? Porque a gente tem visto muito que as leis existem, as conclusões existem, mas por que as empresas têm tanta dificuldade em cumprir as leis? Será que elas não sabem estabelecer um passo a passo? Elas não conseguem criar os mecanismos necessários para atingir esse objetivo, né? A gente tem visto aí que os últimos desastres ou danos aí não só os últimos, como Mariana e Brumadinho, mas desde lá de Chernobyl, por exemplo, a gente vê os erros que foram praticados naquela época, eles são reiterados até hoje nos desastres, né? Então, por que leva tanto tempo e as pessoas têm essa dificuldade de entender a importância no cumprimento das normas ambientais, as consequências que o descumprimento das normas ambientais são capazes de trazer, não só para o meio ambiente, mas para a própria empresa, impactando, às vezes, de forma irreversível a sua imagem e até mesmo a sua manutenção no mercado, né? Então, assim, por isso que o compliance ele veio crescendo, principalmente no Brasil, diante dos últimos problemas, últimas crises de corrupção havidas ali pelo Mensalão, pelo Lava Jato, e a compliance ambiental veio surgindo como um braço aí do próprio compliance, principalmente a partir também dos desastres de Mariana e Brumadinho, né, mostrando a necessidade desses programas de conformidade atribuírem também as leis e programas de gestão ambiental na sua metodologia para atingir essa finalidade. Então, assim, eu enxergo o compliance ambiental como um verdadeiro instrumento no auxílio do cumprimento das normas ambientais, né? Porque ele vem trazer esse passo a passo, esse meio do caminho, ele tem pilares muito firmes que no momento da implementação do compliance na empresa, que vem objetivar e vem otimizar esse resultado. Então, a gente tem visto que existem programas, existem modalidades, algumas diretrizes criadas pelas empresas, mas que não chegam a um resultado efetivo. E o compliance não. O compliance traz porque ele parte de pressupostos que exigem necessariamente o comprometimento da empresa, principalmente da alta direção da empresa, o que é essencial para estabelecer e para começar um programa de compliance. Então, ele exige esse comprometimento da alta direção da empresa, ele exige também a criação de canais de denúncia, canais em que venha favorecer, porque a gente sabe muitas vezes que, às vezes, um dano, uma desconformidade, como a gente chama, ela é identificada há muito tempo, mas ninguém avisa, não há uma tentativa de consolidar aquilo. Até, por exemplo, em Brumadinho, né, foi visto que existia informação há muito tempo antes do dano efetivado de que a barragem ela estava em desconformidade, né? E muitas pessoas, com certeza, dentro da empresa sabiam daquilo, mas aquilo não foi informado, essa informação foi sonegada, uma coisa que poderia ter havido um estímulo da própria empresa não é nem a delação, mas assim, a denúncia, uma denúncia de que foi identificada, alguém viu, alguém soube que existia ali uma desconformidade, às vezes não necessariamente levando para a questão do ilícito, mas às vezes por uma falha, uma fragilidade da empresa, uma incapacidade da empresa, e isso poderia ter sido evitado antecipadamente, né? Poderiam as pessoas ter sido removidas e o dano teria sido infimamente menor, né? Então, assim, a compliance, ela vem contribuir com esses canais de denúncia, com a transparência, com o treinamento constante dos colaboradores da empresa, com a possibilidade também de haverem penalidades internas à empresa para que ali já seja possível modular, né, o norte daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, as missões daquela empresa, antes de se atingir o pior, que é o dano ambiental. E também a possibilidade, tem dentre os diversos pilares, né, eu estou só apontando aqui alguns, até porque a gente não tem aqui tanto tempo para falar, mas também a possibilidade de auditorias internas constantes para averiguar se está tudo saindo dentro dos conformes, se a lei está sendo cumprida, se os prazos estão sendo cumpridos, se foi contratada a melhor tecnologia ou a tecnologia pelo menos de qualidade para atender ali
aquela atividade econômica daquela empresa, também fazendo a análise de contratos externos, que a gente chama de due diligence, né? Que seria justamente averiguar quem é aquele prestador de serviço que a empresa está contratando, qual é o histórico dele. Ele tem expertise necessária? Olha o vulto da nossa atividade. Precisa de alguém com expertise necessária para fazer um controle interno, para fazer até mesmo as transportadoras, enfim. E a gente vê, inclusive, também danos que a gente vê acontecendo na prática que recaem para a empresa justamente por fraudes ou erros cometidos pelos seus terceirizados, né? Pelos seus parceiros. E aí, quando acontece o dano, recai sobre ambos, todos que atuam ali de alguma forma, porque a gente sabe também a amplitude do conceito do poluidor, né? Na nossa legislação ambiental, ela é muito ampla, então ela acaba abarcando basicamente todos que atuam de certa forma, de forma direta ou indireta, para a realização daquele dano. Então, é muito importante que, além da empresa investir bastante no conhecimento, no preparo, na coordenação das suas rotinas para atingir ali a finalidade do cumprimento das normas, também ela observe quem são as empresas parceiras ou terceirizadas que estão atuando em seu nome, né? Então, assim, isso daí é basicamente o que a compliance ambiental ela pode trazer para contribuir de diferencial, né, nas empresas para que buscam realmente atingir um nível de conformidade e cumprir as normas ambientais. Como a gente tem visto que tem havido uma verdadeira mudança de cultura, né, nos últimos anos, o que é muito bom, a compliance ela vem sido cada vez mais procurada e mais implementada. E eu gosto de falar também que a compliance ela tem alguns instrumentos que nitidamente não combinam, mas assim, tem tudo a ver com o direito ambiental, porque ela, por sua excelência, ela já pratica alguns princípios até do direito ambiental, trazendo assim a efetividade de alguns objetivos da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, vou falar aqui rapidamente, fazendo essa alusão rapidamente que eu acho interessante. Bom, então, a compliance ambiental, ela proporciona, no caso, a efetividade do princípio da prevenção. Eu digo isso porque, por excelência, a compliance, ela é uma metodologia de mapeamento de riscos, mapeamento de fragilidades da empresa, onde ela precisa melhorar, onde ela precisa trocar o funcionário, ou ela precisa treinar o funcionário, onde ela precisa melhorar os seus sistemas produtivos, melhorar a sua tecnologia, a tecnologia empregada no seu processo produtivo. Então, ela é uma ferramenta de gestão que vem trazer sempre um controle prévio, são mecanismos prévios à identificação do dano, né? Que é exatamente o que o princípio da prevenção ele prega, né? Que hajam sempre a antecipação, a prevenção, o estudo prévio para verificar as possibilidades de gerir os riscos, mitigar os impactos e evitar os danos, né? Então, eu vejo também a compliance como um grande aliado do instrumento do licenciamento ambiental, que é aí o nosso super instrumento, mas que, infelizmente, a gente vê que tem suas limitações, né? Às vezes não consegue ser previsto ao longo do licenciamento ambiental quais são realmente as medidas possíveis de se mitigar os impactos, mas a empresa que já possui um programa de conformidade, ela tem como contribuir grandemente com o poder público, que infelizmente ele é limitado em conhecer algumas peculiaridades ali do processo produtivo da empresa, dos detalhes da empresa, e a empresa por si só poderá contribuir com isso, verificando previamente, né, sugerindo medidas até mais efetivas do que o próprio órgão ambiental, tendo em vista, é como se ela fizesse uma autorregulação, né, tendo em vista que ela se conhece muito melhor do que qualquer órgão externo, certo? E até entrando nessa questão, eu passo para o outro elemento que eu acho assim, fundamental da compliance na contribuição aqui da execução das normas ambientais, que é a questão da cooperação. A compliance ambiental, a empresa que implementa a compliance ambiental,
ela tem uma grande chance de executar o seu papel também em cooperar com a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a ideia até do nosso artigo 225, que diz que, na verdade, não tem como a gente cumprir a política ambiental de forma efetiva se não houver a participação de todos os entes, né? E a gente tem visto as empresas, na verdade, meio que estigmatizada, como, na verdade, ela anda na contramão dos outros interessados, né? Como se fosse a sociedade, o poder público, interessados em proteger e seguir as normas ambientais, e a empresa como se ela fosse um vilão, né? Como se ela não tivesse interessada em nada mais além dos seus benefícios econômicos. Então, a empresa que implementa programas de compliance, ela quebra esse estigma, ela quebra esse paradigma, porque ela está dizendo, olha, ninguém me impôs, até porque até o momento também o compliance ele é um instrumento voluntário, né, majoritariamente voluntário até o momento. Então, ele falou, olha, eu por livre e espontânea vontade quero me adequar, eu estabeleço aqui quais são os padrões que a minha empresa segue para cumprir da melhor forma a norma ambiental, né? Então, ela mostra o esforço em pelo menos minimizar a possibilidade de acontecer qualquer dano ou qualquer impacto indesejado ali nas suas atividades. Então, ela quebra o estigma de que ela não é interessada e de que ela não é confiável, né? Então, eu vejo também a empresa que implementa a compliance ambiental como apta a aumentar a sua confiabilidade perante o cenário mesmo econômico, perante o órgão público, perante a coletividade. Então, diante dessa confiabilidade, existe a possibilidade de melhorar esse relacionamento, né? Esse relacionamento em que o poder público vai poder confiar na empresa, a empresa vai poder agir colaborativamente com ele e com a sociedade, eles vão poder melhorar, né, a condução aí, é uma relação ganha-ganha que eu vejo, porque a empresa quer operar, a sociedade tem o que ganhar, o poder público tem o que ganhar, desde que todos estejam agindo e falando basicamente a mesma língua, né? Então, a empresa que realmente cumpre compliance, que implementa e leva a sério o cumprimento da compliance, é uma empresa que está aí cada vez mais engajada na atitude colaborativa com o poder público e na busca para se desenvolver, para exercer a sua atividade econômica, mas também respeitando aí os limites da qualidade ambiental e da... Vai cair meu fone. E do bem-estar social ali onde ela está instalada. Bom, e por fim, já também encerrando aqui, eu gostaria de falar também que o que a compliance tem a contribuir com a empresa na questão da previsibilidade, né? Tanto dos seus custos, quanto da sua gestão, quanto da sua longevidade no mercado. Por quê? Temos visto que, principalmente as empresas, né, que atuam massivamente com a exploração de recursos naturais, elas estão diante sempre de riscos imprevisíveis. As empresas tentam cada vez mais gerir e prever esses riscos, mas a gente sabe que mexer com o meio ambiente tem realmente situações totalmente imprevisíveis e inesperadas, e a gente sabe que uma lesão ambiental ela é apta de gerar a empresa a possibilidade de ser processada em 3 esferas, né, distintas e independentes, pode ser em uma, pode ser em 2 ou pode ser nas 3 pelo mesmo ato. E isso, por si só, já gera uma grande imprevisibilidade na gestão dessa empresa, né, exploradora de recursos ambientais. E, para completar, como a gente não tem deixado ainda de falar sobre isso, sobre a questão da decisão do STF, né, sobre a imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental, ela vem trazer ainda maior imprevisibilidade nas empresas que trabalham com exploração ambiental, com recursos ambientais, e a gente vê que, mais do que nunca, as empresas elas devem evitar todos os esforços para evitar incorrer em um dano ambiental, ou mesmo impactos ambientais, de certa forma, indesejados, até porque a gente vê como existe também uma má compreensão na diferença entre impactos e danos, e às vezes acaba entrando tudo no mesmo bolo, e ele vai ter que se virar lá para se defender e demonstrar a diferença.
E então, o compliance ambiental, ele vem ser um grande aliado da empresa, né, em antecipar, em prever, em executar cada vez mais a norma ambiental para fugir dessas intercorrências que vão necessariamente ameaçar a imagem, ameaçar a todas as previsões dessa empresa no mercado. A gente vê aí algumas empresas que incorreram em danos que estão tendo enorme dificuldade em lidar com os danos à imagem, né? Todos os esforços ainda não foram suficientes para retomar a credibilidade e a boa visão dessa empresa no mercado. Então, a gente tem visto como é importante, sim, investir em mecanismos prévios, mecanismos colaborativos, mecanismos que vão trazer uma cultura de conformidade, né? De que simplesmente precisa cumprir a lei, precisa cumprir as normas, seja por conta das consequências negativas, ou seja, por conta de talvez uma nova geração que venha aí ter uma visão e tenha a consciência de que devemos mesmo perseguir um desenvolvimento sustentável para todas as gerações, para as presentes e futuras gerações. Quando a gente fala disso no direito ambiental, a gente tem muita controvérsia, né? Tem as pessoas que não acreditam na crise climática que é anunciada, mas também não pode deixar de ser ignorado, até o próprio professor não é o Dr. Terence, que é professor, mas não foi meu professor, então, enfim, ele fala justamente sobre a questão de dados, né? Nós temos aí dados científicos, tivemos, assim, recentemente também lançamento de... alguém me falou isso, eu anotei, mas esqueci agora, mas tivemos um relatório assinado por 11 mil cientistas que atestaram a nossa situação de verdadeira emergência climática, né? Então, seja por todos esses fatores, a necessidade de cumprir as normas ambientais, efetivá-las e encontrar meios de realmente percorrer esse meio de caminho para chegar nesse objetivo é essencial. E eu vejo que o compliance ambiental, ele é um importante aliado, uma importante ferramenta para atingir esse objetivo. É isso, pessoal. Muito obrigada novamente. Espero ter contribuído de alguma forma. Aguardo também contribuições dos demais, que vai ser uma honra ouvir. Estou aqui para aprender. Muito obrigada. A gente agradece, Renata. Eu acho que você falou uma expressão que é mudança de cultura, e o compliance acho que precisa disso. E eu lembro quando você começou a falar isso, esse tal compliance, né, era como o pessoal se referia, e como foi se entendendo a importância. E uma coisa que a gente muitas vezes falou aqui, e também quando se fala do licenciamento, o mercado se regula muito, né? A Laurine Martins, que trabalhou anos lá no Itaú BBA com financiamento, também sempre falando disso, dos princípios do Equador e tudo mais. Sei que o Marcos Lima fala muito sempre também do pós-licença. A gente reclama do Estado, da forma como ele mas a gente tem muita dificuldade de dar passos de precisar menos do Estado. Uma fiscalização posterior e tudo mais, seja por compliance, seja por ter um financiamento, por todas essas questões, mas eu tenho convicção que o mercado mesmo, quando ele se regula, ele faz bem. Até porque, como você diz, como tem muito risco, e um acidente ambiental, um desastre, ele tem proporções sempre catastróficas, também a imagem da empresa, eu não tenho dúvida que cada vez mais o próprio mercado vai se regular e se regulamentar de uma forma melhor e, acima de tudo, mais efetiva, porque a gente sabe que a fiscalização não consegue alcançar todos os empreendimentos e atividades licenciadas. Muito obrigado pela fala instigante também, viu? Obrigada. Meus caros, eu vou passar para a rodada final. As falas foram excelentes, a gente já está com o horário bem adiantado. Eu peço, mas estamos todos ansiosos para ouvir mais uma vez todos. Foram feitas perguntas, foram feitas considerações, foram feitas provocações. Vocês fiquem bem à vontade, seja para ressaltar alguma coisa que foi da própria fala ou para ressaltar alguma questão da fala dos outros. A palavra está aberta para esse giro, vamos fazer ele de forma aí rápida e objetiva. Eu vi ali o elogio, Fabrício, teve gente dizendo que se tiver a tua capacidade de síntese, vai ficar feliz da vida. Eu vou pedir de todos agora, então, aí a capacidade de síntese do Fabrício para que a gente faça esse fechamento aqui. Já em homenagem, estamos trabalhando até a véspera do feriado do Dia do Trabalho. Então, vamos fazer essa rodada final. Terence, meu caro, começando novamente aí com você, está com a palavra. Vamos lá.
eu estou falando desde o início, eu tinha dito que eu viria para ouvir, para aprender. Eu gostei demais de ouvir a Priscila, as palavras agora no final da Renata. O Fabrício eu ouço sempre, ele sabe que eu sou fã dele, onde ele fala eu estou lá. A Cris, que maravilha. A Cris eu vejo sempre na escola da advocacia. Foi um prazer rever a todos. Você também, Marcos. O único pedido que eu gostaria de fazer a você e ao Alberinha é de não encerre este ciclo de debates. Continue, faça disto uma plataforma de discussão, porque senão a Cris vai usar a escola da OAB do Rio de Janeiro para fazê-lo. Então, por favor, faça isso mais vezes, convide. Se falamos pouco, nos chame que a gente fala mais. Se falamos muito, a gente vem e usa o poder de síntese do Fabrício. Muito obrigado pelo convite, viu? Estamos à disposição. Tá ótimo. Eu disse que na pior das hipóteses a gente ouvir boas histórias ou boas piadas. Obrigado aí pela piada, meu caro. Agora sim, aí, ó, Priscila. Agora ele falou sério, viu? Então, meu caro, obrigado mais uma vez. Já passo, então, a palavra de imediato para a Priscila também para as considerações finais, minha querida. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu vou ser mais rápida ainda, eu vou fazer das palavras do Terence as minhas. E agradecer mais uma vez por estar aqui. Você vê que o Terence roubou, inclusive, a minha ideia de fazer o tintim com o vinho. Eu vi que ele sumiu ali uma hora, pensei... Foi, a ideia foi você que deu. O Albenir me cutucou aqui com um brinde também, mas eu confesso que fiquei um pouco acanhada. De qualquer forma, muito obrigada novamente. Eu aprendi muito aqui com vocês. Ótimas exposições, ótimos ensinamentos. Obrigada pela presença de todos. Muito honrada por estar aqui nesse fórum. A gente que agradece, Priscila. Acho que essa tem sido sempre a sistemática. A gente vem para falar e acaba ouvindo e aprendendo, relembrando uma série de coisas, né? Isso tem sido muito bacana. Meu caro Fabrício, para as considerações finais, meu caro, mas não precisa ser tão Fabrício, você pode fazer as considerações finais. Bastaria um tchau, né? Tchau! Não, só eu também reitero, aprendi pra caramba, o momento aqui é muito legal, já peguei vários aqui de vocês, super descontraído, acho que o conteúdo, sem comentários, cada um traz uma bagagem profissional, de atuação, dividir aqui nesse momento e essa dinâmica, né? Essa didática também de, cada um pondera, cada um fala um pouco, a gente consegue aprender, vem aprendendo direto aí com vocês. Reforço, a iniciativa de vocês é do caralho, vocês têm, assim, show de bola e que mantém, aprendi muito, adorei todas as abordagens, aprendo sempre. Aquele das entidades que você falou, de fato, foi bem legal, de energia, vários debates que vocês estão promovendo, eu acho que agrega bastante. E isso vem antes da pandemia. Eu acho que isso que é legal. É o que vocês começaram a construir, enquanto muitos tinham resistência, dentre eles o que vos fala, né, do online, do digital, não sei o quê. Eu mesmo não queria dar aula, muitas vezes não dei aula por ser digital, por ser online, e forçado aprendi a entrar, a aderir a esse sistema. Hoje eu estou numa situação privilegiada, né? Estou na fazenda, estou no interior, então está tranquilo, estou quieto aqui, mocosado aqui, escondido, mas muito contente de participar e agradeço e parabéns a vocês aí, junto com o site Direito Ambiental, que foi chamada a atenção aqui do Maurício, é de todos, né? Então fique aí a mensagem, um abraço a todos, bom feriado, fiquem em casa, né? Uma delícia de feriado e bom fim de semana. Obrigado, meu caro. Acho que de novo, né? Esse é o espírito de a gente fazer e obrigado por compartilhar o tema aí. A gente já estava conversando há mais tempo aí para você vir falar. Que bom que deu certo dessa vez. Obrigado mais uma vez e é nessa fazenda aí que tem churrasco e tudo quando acabar a pandemia, porque o Albenir já convidou o Maurício, a gente está fazendo uma agenda boa aí para a hora que acabar a pandemia, viu? Aqui é sítio, não é igual fazenda do Chico, entendeu? Então aqui é mais tímido, então mas cabe a alguns. Tá ótimo. Obrigado, meu caro. Cris, com você. Marcos, obrigada mais uma vez. Teresa, fica tranquila que eu e o Marcos teve uma primeira que deu choque, né? De horário, mas a gente já acertou tudo, então aí fica às quintas, eu fico às terças.
Então, teremos muita discussão de direito ambiental ainda. E acho que um aspecto bom dessa pandemia foi de dar eu falo que era a nossa dose diária de direito ambiental, né? Eram todos os dias e com perspectivas diferentes, seja nas lives do bate-papo virtual, né? Que, como já corrigiu o Maurício aqui, é de todo mundo, mas sempre vai ser capitaneado aí pelo Saz, pelo Albenir e pelo Maurício. Em outras instâncias, também acho que a gente teve uma overdose, a gente parou para refletir sobre as questões ambientais, porque no nosso dia a dia a gente está quase sempre no automático, e aí, eventualmente, se enfurece com algum outro aspecto, com um ou outro aspecto, quer enfrentar naquele momento do nosso dia a dia, mas depois isso passa, surgem outras demandas e a gente acaba sendo atropelado pela rotina. E aqui eu acho que a gente teve uma oportunidade ímpar, né, de compartilhar essas angústias, de aprofundar nas reflexões e construir junto e aprender junto. Então, a iniciativa foi fantástica. Mais uma vez, parabéns. Então, continuaremos, né, com uma frequência um pouco menor daqui para frente, mas continuaremos juntos. Então, estaremos lá no canal da ESA com Direito Ambiental em Debate e com diálogos com o autor. Alguns aqui já foram formalmente convidados, outros serão em breve. E um prazer enorme, Max. Não fui muito sintética. Foi sim. A não ser... Nesse ritmo não vai ter síntese. Né? Agradeço mais uma vez. Prazer enorme. Tá, não é que travou, por isso que eu brinquei. Daí travou, começou a vir letra por letra. Daí realmente eu vi que não ia ser sintético. Ô Marcos, aqui você falou que alguns falaram da participação especial aqui, né, da minha filha que chegou. Aí Marcos falou que era Antônia. Essa é a caçula, porque tem muito tempo que você não vê, então você tá achando que é a Antônia, mas essa já é a pequenininha. A ex-pequenininha, então. Esse é outro momento. Muitas crianças, como a gente fala de educação ambiental, muita criança aí viu ou não está entendendo o que papai e mamãe fazem todas as noites, né? Que é ficar vendo um computador e falando sobre um monte de coisa. Mas me surpreendi, eu achei que era a Antônia mesmo. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez. E eu passo também para a rodada final dos comentários. Você viu ali, Renata, que já estão, inclusive, ali te dando... Pois é, eu já estou respondendo aqui, dizendo que eu estou à disposição para levar o tambaqui aqui. Então, eu estou vendo no chat que falaram sobre uma reunião para fazer comida, né? A Maria Cristina vai fazer vai trazer frutos do mar. Ok, precisando de peixe, pode contar comigo aqui no norte que não falta peixe, tá? Marcos, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu sou aqui novamente muito mais ouvinte. Eu fico chocada ouvindo o Terence dizendo que ele está de ouvinte, sendo que eu tenho pelo menos 2 livros dele, né? Tenho grande admiração e me sinto muito honrada de estar aqui falando ao lado dele, falando ao lado dos outros colegas, da Cris também, que eu tenho o livro dela. Então, enfim, só tenho a agradecer pela oportunidade. E estou à disposição para o que precisarem. E parabéns pelos eventos, vai ser uma grande pena vocês interromperem agora. Eu estava acompanhando quase todos, né? Vou ficar basicamente órfã. Mas ainda bem que já temos novos projetos, como o da Cristiane, lá na ESA, que também já começou bombando. Então, tenho certeza que logo, logo haverão novas oportunidades para a gente reunir. E, novamente, muito grata e parabéns a todos os colegas, a Priscila, ao Fabrício, a Cris e o Terence, muito obrigada e saúde a todos. Meus caros, obrigado, Renata. E então a Maria Cristina tá convocada, nós vamos a Santos, vai ter uma mistura de peixe de água salgada com peixe de água doce, hein? Vai ser uma coisa maravilhosa. Terence, eu não ia ficar atrás, cara, desculpa, eu sou extremamente competitivo, eu vi você com o vinho, eu também abri aqui, o Beni já está lá também, então é uma coisa maravilhosa. Mas, meus caros, eu queria... nesse momento aqui agradecer, como eu disse, vários de vocês participaram como expositores, como ouvintes, a gente conheceu muita gente, deu para fazer muita coisa muito bacana, como foi, a gente começou isso no ano passado. Fabrício, eu também, a gente, né, o Benir, a gente veio aprendendo, o Maurício, a gente veio aprendendo
como fazer também isso daqui, porque não é tão simples você reunir. A gente teve aqui bate-papo com mais de 200 pessoas, aprender a usar todas as ferramentas. E a gente sempre disse que o lema aqui do bate-papo virtual era que compartilhar conhecimento é uma obrigação. E também este momento de pandemia acelerou tudo isso. E a gente vê todas as iniciativas desse período com muita alegria, porque, de fato, quem cresce com tudo isso é o direito ambiental. A gente veio em um ritmo, é muito gostoso conviver com todo mundo, mas dá um pouquinho de trabalho também fazer aí. A gente acabou fazendo 2 por semana nesse período. O mês de maio a gente vai dar uma paradinha, vai poder acompanhar com ainda mais frequência dos demais amigos, e a gente volta ali provavelmente em junho, talvez aí com algum formato, alguma questão diferente, mas já conto com a presença de todos vocês. E já que foi o dia do vinho, gente, um brinde ao direito ambiental, aos amigos, mas acima de tudo, quando a gente puder de novo brindar de forma pessoal. Gente, foi mais uma vez uma alegria. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, abraço, boa noite. Tchau, abraço a todos. Tchau, tchau.